Olá, bem-vindos a Braincast, o podcast da Brain2B. Educar o cérebro para transformar o ser. E hoje estou aqui com uma visita mais que especial, um convidado mais que especial, o Dr. Braz Gondim. Quero falar Braz, porque eu falo Brain. Dr. Braz Gondim, que é médico, psiquiatra e que tem um tema muito especial que eu tenho certeza vai interessar muito para você. Mas eu quero que ele mesmo se apresente e dê aí parte do currículo dele, porque eu tenho certeza que é muito mais extenso do que isso que eu falei, né, Dr. Braz? Bem-vindo. Primeiro, quero agradecer o convite, doutora Regina. Para nós é uma enorme alegria, uma satisfação. Quero cumprimentar toda a sua audiência. Tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito boa. Eu sou muito feliz na minha carreira profissional, optei por seguir essa atuação na saúde mental, então nesse caminho eu me permiti em disciplinas em perspectivas diferentes, primeiro passando pela pós-graduação em psiquiatria, depois pela psicanálise, depois abordagens dentro da psicologia voltada para o tratamento de traumas emocionais, e é aí que entra, né, MDR, outras abordagens. E aí essa minha carreira como médico tem sido dedicada, digamos, exclusivamente ao estudo, à pesquisa, a esse fenômeno que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, que é isso que nós chamamos de trauma emocional. Eu acredito que essa é uma definição que ela precisa ser melhor trabalhada, inclusive no nosso ambiente hoje como profissionais de saúde no Brasil. Eu acho que esse é um tema necessário, relevante, e eu tenho dedicado a minha carreira a esse tema. Então, quero agradecer esse convite. Para nós é uma honra poder estar falando sobre isso aqui no seu podcast. E que bom, né, que você fez essa escolha que você estava me falando antes da gente começar a gravar aqui, uma escolha por se especializar num tema que nós não temos muito material, não temos muitos estudos e que afeta muitas pessoas, né? Muitos de nós é afetado pelo trauma emocional, não sabe o que isso significa lá dentro, só sabe que aquilo interfere demais ao longo da vida, alguns até sendo bloqueados de alcançar seu propósito, sua alta performance por causa disso, né? Mas antes da gente começar a entrar no assunto, que eu sei que vai dar muito pano para manga aqui, e eu vou ter uma aula particular hoje, então estou super feliz, vou sentar aqui e vou aprender com o Dr. Braz. Você também é casado, tem 2 filhos e também é casado com uma oriental, né? Perfeito, uma japonesa, filha de japonês, né? A Fernanda, e sou pai da Mariana e do Pedro. Minha esposa também é médica, pediatra, também atua em psiquiatria infantil, especialista em autismo. Precisamos convidá-la, é a próxima convidada, né, gente? Com especialista certeza, em autismo e TDAH. Ela vai ficar muito feliz, com certeza. E sou pai da Mariana e do Pedro, né? Eu estava falando aqui antes da gente começar que são 2 japonesezinhos cearenses. São únicos, esses vocês nunca viram antes. Olha, você sabe que é uma mistura super boa? Porque o oriental, ele atua muito e aprende muita coisa pelo lado visoespacial. E o nordestino, o brasileiro típico, ele desenvolve muito o lado da linguagem. Aí, se juntar essas duas coisas, você vai ter uns gênios lá. Porque no Nordeste eu fico muito impressionada com a facilidade que as pessoas têm de falar, de articular ideias e tudo. Até faz aqueles repentes, né? Exato. Maravilhoso. Não é à toa que ele é berço também de muitos humoristas, né? Que também é uma habilidade linguística interessante. E é interessante, porque agora o oriental é a área de dificuldade. Então, eu estar aqui falando à frente, não sei o que, é muito aprendizagem, muito esforço, porque não é o natural do japonês falar, ter toda essa articulação. Eu não tenho, não é que eu tenho, não. Ainda não tenho, mas estou aprendendo. E me expondo porque eu acho que é necessário certos conhecimentos a gente poder expressar. Mas vamos falar um pouquinho. Agora ele trouxe o livro dele aqui. Posso mostrar? Pode, eu vou ganhar aqui, um. Eu esse falei, seu, mas você doutora, me dá. esse aqui é o seu. A Vida Além da Dor é meu primeiro livro, vale dizer. Demorei aproximadamente 3 anos de pesquisa, de estudo, de tanta coisa, tanta experiência condensada aqui nessa obra publicada. Esse é seu, doutora. Esse aqui é o meu presente para a senhora. Obrigada, viu? Eu estou recebendo com muita alegria, porque quando ele começou a falar, eu já falei, eu quero comprar. E ele disse, não, mas você vai ganhar. Que bom, que bem. Eu espero não ser aqui
como é que eu posso falar? Eu tive a curiosidade de procurar obras publicadas por médicos no Brasil sobre esse tema, não achei, então vou ser um pouco ousado, me permita. Eu não achei nenhuma obra publicada sobre o tema por médicos brasileiros, então vou ser ousado em dizer, acredito que esse é, se não estou enganado, a primeira obra sobre o tema publicado por um médico brasileiro. É um tema, como eu disse, ainda não tão explorado e desenvolvido como deveria ser. E para mim tem sido uma grande alegria, tem sido um divisor de águas na minha carreira, esse livro. Tenho recebido muitas publicações e postagens de pessoas que estão recebendo o livro no Brasil e fora do Brasil. E olha que eu nem envio para fora do Brasil. E pessoas assim realmente têm tido uma resposta muito positiva, tenho sido muito grato e feliz por essa experiência. Você vai ter em e-book, né? Isso, então, para quem é de fora, quem sabe está assistindo de outro país, logo mais vai ter aí disponível. Fique de olho nas redes do Dr. Braz Gondim, que vai estar disponível em e-book, né? Isso. Então, isso é bem legal. Mas vamos começar a falar aí. Claro. Primeiro, define aí para a gente o trauma emocional. Perfeito. Eu acho que a grande dificuldade, o cérebro ele possui demandas causais. Uma vez que surge uma dúvida sobre algo, nós precisamos de diagnósticos. Imagine uma pessoa e ela começa a apresentar um determinado sintoma ou ela sente alguma massa palpável. Até ela descobrir se aquele caroço é benigno ou não, ela vai gerar um certo conflito, uma inquietação. O cérebro possui, dentre as demandas cerebrais, uma delas é as causais. A gente precisa saber o porquê das coisas. Por que isso está aqui? Por que a vida existe? E o trauma emocional, ela é uma experiência que ela se torna, às vezes, até de uma compreensão um pouco mais delicada, porque é algo que atinge diversas camadas do indivíduo. Muitos autores vão apresentar definições distintas. Alguns autores vão dizer são sequelas emocionais de eventos. Eu gosto da definição de Peter Levine, que vai dizer que traumas são bloqueios em processos de desenvolvimento. Eu acho bem interessante. Concordo também. Né? Na verdade, eu posso dizer de uma forma mais simplista, traumas emocionais são qualquer coisa que esteja acima da minha capacidade de lidar ou de me adaptar com ela. Vale dizer que sintomas que muitas vezes são apresentados na nossa prática clínica diária, crises de agitação, de angústia, de tristeza, de melancolia, muitas vezes se apresentam como respostas do nosso sistema nervoso autônomo. Uma pessoa não escolhe ter uma crise de ansiedade, uma pessoa não escolhe ficar melancólica e, em muitos casos, e aqui é uma das principais características para você que nos assiste agora, para saber se realmente o que eu estou sentindo se identifica com isso, é justamente a dificuldade de identificar essa origem. É um termo que a gente usa, né? Eu tenho popularizado esse termo, é chamado de alexitimia. É a minha dificuldade de explicar a origem das minhas angústias. Porque, não sei se eu posso traduzir assim, na verdade, acontece alguma coisa conosco e, às vezes, a pessoa não encontra no arsenal dela de explicações, na cognição dela, alguma coisa que dê significado para aquilo ou que consiga explicar por que ela teve aquilo ou por que ela está sentindo o que ela está sentindo. E, muitas vezes, ela fica, então, bloqueada nisso, ou, às vezes, ela vai distorcer explicações e acreditar naquilo e ficar anos, às vezes, com explicações um pouco distorcidas da realidade. Não sei se eu posso falar assim. Então, essa, digamos, essa diminuição desse acervo emocional, cognitivo, linguístico, quando eu não consigo expressar, explicar ou processar essas informações, esses sentimentos, nós estamos diante dessa fisiologia que nós chamamos de trauma emocional. Falando sobre essa nossa dificuldade de falar, de ou nomear, de lidar, ou de dar nome, a gente vê isso todos os dias. A gente, inúmeros casos de pessoas bem posicionadas profissionalmente, a família está tudo bem, as coisas estão caminhando bem, ela vai trabalhar, ela vai à igreja, ela vê os amigos, mas um belo dia ela acorda de manhã e ela vê tudo cinza, ela não se sente capaz, ela coloca seus sonhos e projetos
dentro de uma gaveta, ela não se sente disponível emocionalmente. Um belo dia ela acorda depois de um casamento de 20 anos e diz, não me sinto parte dessa família, não me sinto parte dessa comunidade. Então são sentimentos profundos de inadequação. A psicanálise faz um termo bem interessante acerca disso, que é a ideia dessa ruptura do self, né? Esse vazio, esse espaço transicional que parece não permitir que eu me desenvolva, que eu flua nos meus talentos, nas minhas possibilidades. Tipo uma sensação de caos, que é o que a gente também explica, né? Que a mente desorganiza e você tem o sentimento de um caos. Exato. E o caos gera medo. Perfeito. Né? Perfeito. E gera essa insegurança toda. Perfeito. Né? E, na verdade, quando a gente lida com isso, com todas essas inadequações combinadas, diferentes pesquisas têm tido leituras acerca disso, têm se debruçado sobre esse tema. No livro, eu trago um exemplo que eu costumo usar. Imagine uma garota de 5, 6 anos de idade. E ela foi passear com seus pais num parque e, de repente, estava tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Nesse momento da vida, a criança se compreende através do olhar dos pais. Os pais é esse aparelho psíquico externo, né? Ela se valida por esse apego, por esse relacionamento. E, por algum motivo, na hora que o pai se descuida, por alguma coisa, um cachorro se solta e vai lá e morde essa menina, né? Naquele momento, os pais, como sendo essa instância superior do indivíduo, né? A criança, é como se essa conta, a parte dessa fisiologia cerebral dessa criança, claro que não de uma forma sofisticada, eu vou só exemplificar, é como se a criança pensasse assim, se os meus pais, que são essa instância maior, não conseguiram me livrar dessa situação, então ninguém pode mais, né? É o que chamaram posteriormente de desamparo aprendido. O que acontece? Nessa faixa etária, 5, 6 anos, doutora, nós não temos esse córtex pré-frontal bem desenvolvido. Né? É uma área muito específica, responsável por essa escolha, as funções executivas, análise, estratégia, enfim. É o córtex que vai fazer essa análise do recorte do problema para informar a nossa amígdala o nível de dificuldade para saber se nós somos capazes de enfrentar ou não. Como o trauma aconteceu, esse evento aconteceu em um período da vida onde nós não tínhamos essa capacidade, né? Vale dizer que o córtex vai ficar normalmente aí pronto entre os 20 e 25 anos de idade, é a fase que a gente cria juízo, como dizia na minha terra, né? Durante esse... Então, quando acontece, nós não temos, aquela menininha não teve a capacidade de registrar aquele evento de uma forma imparcial. Poderia ter acontecido, realmente foi uma fatalidade, etc. Ela é incapaz de processar essa informação. Ela fragmenta demais pelo entendimento infantilizado, né? Perfeito. E dá alguma coisa bem infantilizada e fica com isso, vivendo as experiências posteriores com essa explicaçãozinha fragmentada. Exato. Né? Então, esse psiquismo dessa menina como uma espécie de... um processo dissociativo, inclusive tem um capítulo onde eu me debruço só sobre o tema dissociação. Esse psiquismo dela vai encapsular, vai pegar aquela memória mais explícita e tentar escondê-la o máximo possível, porém, todas essas informações acerca do evento ficam registradas no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, na nossa fisiologia. Posteriormente, essa mesma menina vai crescer, vai acordar um belo dia, vai receber um convite de ir no parque. Ela não lembra da mordida, mas ela vai dizer, me dá gatilhos. Não gosto de pet, de um animal. Ou passear com a presença, a ausência dos meus pais me gera um certo desespero. Então, todos esses, é o que nós chamamos, né, de gatilhos, são os famosos gatilhos emocionais. Uma outra coisa que justifica essa dificuldade, esse sentimento complexo de inadequação, é que se sugere que essas memórias traumáticas, pelo fato delas exigirem uma grande demanda energética para processá-las, é muito difícil lidar com o ponto em si. Essas memórias elas ficam armazenadas em áreas mais profundas, mais primitivas do cérebro, mais distantes da parte cortical, e se está mais distante da parte cortical, então está mais privada de habilidades como fala, elaboração, como diz Freud, né, tudo aquilo que nós somos capazes de verbalizar de uma forma contextual, nós curamos.
tem suas implicações essa frase, mas aqui nesse conceito, claro, faz aí o seu sentido. Então, quando nós carregamos dores que nós não sabemos explicar as suas origens, a ideia do ser possível, do desenvolvimento, é por isso que eu achei, assim, o que fiz questão que o título do livro não levasse o nome do trauma em si, mas que levasse a resposta, né? A vida além da dor. E esse é o nosso grande desafio, explicar para que então a pessoa possa ressignificar a sua história de uma maneira adequada e assim vivenciar todo o seu potencial. Nós explicamos muito até porque a gente trabalha bastante com esse desenvolvimento de inteligência socioemocional e função executiva. Perfeito. Porque é muito difícil você regular emoções sem ter desenvolvido também uma capacidade maior de cognição, de você desenvolver o seu controle de impulso, para você poder ter flexibilidade mental, buscar novas formas de perceber o mesmo evento, né? Então, eu falo sempre que as crianças, às vezes, por exemplo, teve doente na infância e levou muita injeção, e o médico que vinha de branco estava lá e dava a injeção. Hoje, ela, quando vê um médico, quer desmaiar ou quer fugir, sair correndo, e é um adulto. Então, porque toda a significância e toda a gravação dessa memória foi feita com a mente de uma criança, com a mente infantilizada, né? Então, quando você abre, como a gente pode usar uma metáfora, abre esses arquivos porque está vivendo aquilo emocionalmente, é a chance de você inserir novas também informações, de você conversar, de vivenciar aquela experiência de insegurança ou de medo, mas com coragem e conversando consigo mesmo, né? Então eu falo muito dessa narrativa interior, super importante, que determina a nossa vida. Perfeito. Como a gente narra a história para nós mesmos e como nós conseguimos mudar essa narrativa. Né? Então, isso tudo eu acho que faz parte, porque quando a criança passa por um problema grande, ela faz uma narrativa bem, nunca mais quero passar por isso, ou foge daquilo, ou às vezes nem tem palavras para explicar, dependendo da idade, mas as reações são presentes. Então, eu vou ficar desenterrando o passado? Não, porque não é passado, é presente, está hoje influenciando suas decisões, né? Então, de não ir ao parque, de não ir ao médico, de não fazer tratamentos, né? Porque tem todos aqueles gatilhos inconscientes. Então, quais são os caminhos que você dá aí para que a pessoa comece a superar o trauma? Perfeito. Quero aproveitar, inclusive, essa sua fala. Publicações já mais recentes de instituições europeias têm mostrado o trauma emocional como um distúrbio da memória, diferente da escola americana, que observa o trauma a partir mais dentro de uma perspectiva do distúrbio do estresse. As duas estão corretas, mas se complementam, né? Tanto é um distúrbio da forma de lembrar, como também faz parte de toda uma falta de regulação desse nosso, vamos chamar, sistema estressor, vamos chamar assim. Você falou algo muito interessante. Um dos maiores prejuízos do trauma é perder a narrativa da sua própria história. E a forma, é uma das características que nós identificamos quando alguém está sendo influenciado por feridas ainda não tratadas, né? Me perguntaram assim, Dr. Braz, você usa a expressão cura? Eu falo, claro, né? Claro que eu uso, por N motivos, né? Mas principalmente porque eu também acredito em um Deus que cura. Então eu não quero deixar de fazer uso desse benefício. Mas quando nós falamos de uma resposta, eu acho que uma ótima, claro, a primeira é procure um profissional qualificado. Eu acho que isso aqui é fundamental, que possa compreender, que tenha informação acerca dessa fisiologia, da experiência do trauma. Para que a gente não se veja apenas como dentro das caixas diagnósticas, né? Esse, aquele, o CID, enfim. E aqui eu acho que esse começo é aquilo que nós temos o poder de fazer. Eu gosto quando as Sagradas Escrituras dizem que do fruto dos lábios se alimenta o coração. Pesquisas demonstram que a forma como nós falamos acerca dos nossos problemas vão nos expor a marcadores mais positivos em saúde mental.
né? O Will Hall, da Universidade do Alabama, ele traz essa pesquisa, ele mostra que pessoas que falam de uma forma mais positiva, essas pessoas, elas apresentam melhores indicativos, são mais, digamos, resilientes, elas são mais resistentes a sintomas ansiosos e melancólicos depressivos. A nossa habilidade de falar, ela influencia duas áreas do cérebro muito importantes. Primeiro, o nosso córtex medial. Essa parte do córtex medial, ela está profundamente responsável pela formação do tecido da nossa realidade, o nosso conceito de realidade. E outra parte muito importante atrelada à influência da fala é também o córtex ventral, que é onde, segundo os estudiosos, se manifesta esse nosso conceito de identidade. Olha que interessante, doutora. A maneira como nós falamos influencia diretamente a nossa percepção de realidade e de identidade. Eu posso dizer, a porta fechou, ou eu posso dizer, foi um livramento. Né? Como tem o autor Mark Twain, ele fala uma coisa bem interessante. É o ele meio diz, copo cheio ou vazio, perfeito, né? Ele vai dizer algo bem interessante. Ele diz, eu passei por muitos infortúnios na minha vida, mas a maioria deles nunca aconteceu. Então, quando esses traumas não são tratados, esse passado ruim, ele cresce com o tempo. Nossas memórias não são fixas. Então, uma das questões envolvendo essa forma de lembrar para se passar a se ver como uma pessoa possível é o recurso da linguagem. Falar de uma forma positiva. Vale dizer que contra problemas emocionais não existem soluções mentais. Esse é o grande dilema do trauma. Eu não posso, com a razão, dizer para a minha mente, pare de ter pensamentos negativos, pare de se entristecer. Eu não posso, de uma forma lógica, dar esse comando para a minha mente. Né? Então, para soluções mentais são ineficazes para problemas emocionais. Então, eu tenho que fazer uso de outros recursos corporais, comportamentais. E a fala é um grande atuante nesse sentido. Né? Diga ao fraco, eu sou forte. Há um estímulo na minha forma de falar que influencia nesse meu tecido de realidade, na forma como eu enxergo a vida e como eu me enxergo. Um outro ponto muito importante... Só então nesse ponto, deixa eu claro, fazer uma observação, né? Por favor. Porque você vai em vários pontos, sim. Então vamos nesse ponto aí. Porque tem muita gente que às vezes acha que só o falar, e isso é muito comum, às vezes em igrejas, né? Perfeito. Então a pessoa faz uma declaração, que a declaração é muito importante de fé, mas muitas vezes o que ela está o tempo inteiro pensando e alimentando a narrativa interna não bate muitas vezes com a linguagem que ela usa externa. Perfeito. Então eu acho muito importante que haja uma congruência, né, entre a sua fala interna e aquilo que você está dizendo aqui fora, porque senão as pessoas pensam, se eu falar aqui fora, eu tenho competência, que aí você já vai, não, porque tem muito a ver com aquilo que você realmente acredita lá dentro. Não adianta eu falar aqui que eu sou competente lá dentro o tempo inteiro, eu sou burra, eu não faço isso, eu não sei fazer, eu não vou conseguir. Então essa questão é que a gente trabalha bastante também, porque eu sou da linha da neurociência cognitiva, né? Então, não é que você vai, com uma explicação, mudar a realidade, mas você tem que explicar de acordo com aquilo que você acredita. Perfeito. Então, eu sou incompetente em muitas coisas, mas eu posso treinar e me tornar competente. É uma fala diferente de eu só declarar, eu sou competente e não acredito nisso. Perfeito. Agora, será que eu acredito que eu posso treinar e posso melhorar? Então, muitas vezes o terapeuta, o papel que a gente tem, é de mostrar, você melhorou nisso e nisso, por que você generaliza e acha que não vai melhorar naquilo, né? Então, para que a pessoa possa começar a acreditar naquilo que ela fala. Então, eu digo, a fala interna, ela tem que ser explicativa, mas com coisas que você acredita. Perfeito. Né? Eu passei trauma, por isso eu superei trauma com isso, usando a palavra de Deus, mesmo quando eu tive câncer,
Eu tive abuso sexual na infância e passei por isso. Então, muitas vezes não cabia explicação para mim. Perfeito. Mas depois eu comecei a elaborar e hoje eu entendo dentro de um contexto, né? Lógico que nunca ninguém desejou isso para mim, mas eu entendo o que isso provocou em mim e não só provocou coisas ruins, mas como também provocou coisas boas que hoje eu sou quem sou, Exato. eu faço o que faço, eu tenho habilidades que eu tenho até por causa disso, né? Perfeito. Então essa é a elaboração diferente, mas eu preciso acreditar nela, Perfeito. né, doutor? Então, Perfeito. porque Perfeito. se a gente não acredita, eu falo essa observação porque eu estou cansada de ir em lugares que as pessoas ficam declarando e até a religiosidade, uma confissão positiva, como se a aquilo... religiosidade Perfeito. fica nisso ou naquele pensamento positivo e ela mesma lá dentro ela não acredita, né? Então ela tem que trabalhar muito essa crença, né? Esse é o primeiro ponto e eu complementando, eu não estou contrariando. Claro, claro. Tem o autor americano, a maior autoridade hoje em traumas emocionais chama-se Bessel van der Kolk e ele diz algo bem interessante. Ele fala que a mentira gera um ambiente de estresse e hostilidade cerebral. Não, quem vive na mentira vive nessa tensão, nesse estresse. Esse recurso de linguagem, o principal objetivo dele não é contar uma irrealidade, mas trazer ao indivíduo a sensação de possibilidade. Uma coisa que eu costumo muito, até mesmo falar, todos os dias eu faço lives, todos os dias pela manhã. E uma coisa que eu sempre... Qual horário? 7h03 da manhã. No Instagram? No Instagram. É @brasgondin. Todos os dias a gente está lá. O dia que eu acordar cedo, vou entrar, tá? Segunda a sexta. Segunda a sexta. E muitas vezes, eu sei que a informação ela é muito importante, a gente obter informação é necessário, é importante, mas às vezes, mesmo na ausência da informação, a sensação de capacidade, ela toma um lugar muito importante. Então, eu acho que muitas pessoas, elas, por carregarem essas suas feridas, elas se veem, elas se percebem como indisponíveis, impossíveis. Inclusive, tem um dos capítulos eu falo sobre trauma e vergonha, né? E eu faço um paralelo também entre trauma e culpa, porque, na verdade, quando a fisiologia da vergonha é muito peculiar. O nosso hemisfério direito que é emocional e nós temos o hemisfério esquerdo que é mais analítico, estratégico, ele planeja, né? É como se o direito ele sonhasse e o esquerdo dissesse vamos fazer as contas se a gente consegue dar conta desse projeto. E o que autores vão falar acerca de toda essa fisiologia do trauma/vergonha é que justamente existe um bloqueio dessa passagem de informação, de estímulo positivo entre os hemisférios. Então, existe lá no interior do indivíduo aquele sonho, o desejo, a sensação, a vontade. A crença de que pode. Exato, assim. Mas quando essa informação vai para o hemisfério esquerdo, existe esse bloqueio. Então, essas estruturas de intersecção, muitas vezes, inclusive estudos vão demonstrar que são menores em pessoas que passaram por traumas desde a infância, como diminuição volumétrica do hipocampo. Então, quando nós falamos da questão do recurso como uma possibilidade de cura para o trauma, é devolver essa noção de possibilidade, de capacidade. Isso que você falou realmente é uma coisa assim fantástica e muito necessária. É claro, a gente não adianta eu chegar aqui e dizer assim, botar aquela coisa, eu sou rico, e não é. Sou bonito e também não é bonito. Ou então, você entende? Então, isso. Tem que ser algo que você acredita. Perfeito, que faça sentido na sua verdade. Eu não estou bonito hoje, mas eu posso ficar. Perfeito. Eu tenho condições de melhorar isso ou aquilo, sei lá, não é? Essa autonomia da identidade. Porque o seu cérebro é inteligente, ele não é burro. Então não adianta querer enganar com uma língua. Mas a questão da linguagem é fantástico. Eu também acredito muito. Por isso, uma das coisas que a gente trabalha muito com a criança é aprender a nomear o que ela sente, porque senão a criança só sabe dizer, eu estou nervoso, eu sou nervoso, eu estou nervoso, mas ela não sabe distinguir o que ela está sentindo verdadeiramente, se é frustração.
Então, quando a gente ajuda a nomear de forma correta, a gente está ampliando o vocabulário emocional daquela criança e dando possibilidades dela usar a linguagem, que é o mecanismo mais inteligente que o ser humano tem para expressar suas emoções, porque senão ele vai querer expressar fisicamente. Então, se ele está com raiva, ao invés de expressar o que ele está sentindo, ele vai querer bater, porque é uma, vamos dizer, uma forma mais primitiva de expressar, quando nós temos hoje uma forma mais, uma forma maior, não sei se é evoluída, porque eu acredito que a linguagem existe desde o início, uma forma de expressão daquilo que nós sentimos, né? Então, dizem que as crianças que expressam através da linguagem são muito menos agressivas, porque elas encontraram os mecanismos de pôr para fora aquela energia que se forma da emoção, né? De impulso, de ação, ela transforma em linguagem e aquilo vira uma... Então, a gente trabalha muito para ensinar isso para as crianças, aumentar o vocabulário emocional, saber nomear, porque é a primeira parte. Agora, tem gente que acha que isso é tudo da inteligência emocional. Gente, isso é o ABC. Depois você vai formar frases, fazer redações, fazer textos maravilhosos, que seria a evolução disso, né? Isso é o início. O início para a gente poder utilizar a emoção de uma forma inteligente, profunda, porque acho que é uma das coisas, um dos mecanismos mais interessantes que nós temos, a bússola de vida do ser humano, eu acredito que são as emoções. Bem utilizadas, ela ajuda um CEO a tomar decisões rápidas, até meio inconscientes, mas mais assertivas do que uma pessoa que não lida com as suas emoções, né? Perfeito. Então, vai para o segundo ponto. Eu acho que é mais... nesse sentido, doutora, é a forma como nós contamos a nossa própria história, a forma de contar. Tem um repórter chegou para um senhor já idoso, sobrevivente da Segunda Guerra no Japão, e perguntou assim para ele, como é que foi sobreviver à guerra? Como é que foi ver as bombas explodindo em Hiroshima e Nagasaki? Como é que foi perder amigos? Como é que foi para o Japão? Como é para você como japonês? Como é que foi passar por tudo isso? Aquele senhor olha para o repórter e diz, olhe ao seu redor. Nós somos referência em tecnologia, em qualidade de vida. Olha a cidade. Quem disse para você que nós perdemos a guerra? É uma forma de contar a própria história. E quando nós falamos de trauma, nós estamos falando desse comprometimento existencial da identidade. Um ponto muito também necessário, quando nós falamos acerca da questão do trauma, porque tem-se a ideia do passado, desse excesso de passado, né? De como o passado marca, dando uma ênfase ao passado. O filósofo existencialista, o Soren Kierkegaard, ele vai dizer algo bem interessante, na verdade, ele pontua, no seu livro Conceito de Angústia, ele vai pontuar a melancolia não como um excesso de atenção ao passado, mas ele ponta a melancolia como a tristeza em si, como algo que censura o futuro. E eu acho que isso é bem interessante, essa abordagem, porque se a gente for olhar dentro de perspectivas mais modernas em pessoas depressivas, por exemplo, em episódios depressivos, normalmente existe essa censura da impossibilidade, não tem mais jeito, e claro, a partir de toda essa leitura da história desse passado. Eu gosto de dizer que passado não é o que está lá atrás, é o que nós carregamos. Que poderia até, se a gente for falar numa linguagem mais comum, é a perda da esperança, não é, Brás? Perfeito. Então, você perde a esperança. Perfeito. Que seria quando você não consegue olhar para o futuro Exato. Com otimismo. Exato. Né? E aqui onde eu procuro trabalhar um termo que eu considero muito importante, que é quando nós falamos de ressignificar, muitas vezes tem-se a ideia de que nós precisamos, de repente, contar essa história de uma outra forma. Ok. Porém, algumas histórias, elas são o que elas são. Foi a violência que aconteceu, foi o luto, foi o abuso. Algumas histórias foi o que foi, né? Foi o que foi. Mas quando nós falamos de ressignificar, eu gosto de uma autora americana chamada Selene Mesalira, e ela tem um livro fantástico que ela aborda essa questão de toda essa sintomatologia a partir da perspectiva do tempo, e ela traz um conceito bem interessante sobre ressignificar, porque ela vai dizer que
para que eu possa ressignificar, eu preciso ter algo adiante de mim que faça sentido. Eu preciso de algo melhor. Então, cura, na verdade, não é uma experiência somente de alívio e recreação emocional. Pessoas curadas estão sempre à busca de oportunidades. Então, ressignificar é ser uma pessoa aberta a novas oportunidades. Né? Na verdade, um dos conceitos de resiliência é isso. Não é apenas suportar e voltar ao estado original. É esse conceito também de inteligência emocional, de ser capaz de desobstruir esse fluxo de vida e estar aberto a essa continuidade. Novas experiências, né? As experiências e as oportunidades. Por isso que é muito interessante que também o conceito que vem da psicologia positiva, Sim. e tudo, que na verdade o que você está dizendo é que o propósito de vida, que é aquilo que pode fazer você superar algumas coisas. Exato. Com um pouco mais de facilidade. Quem não tem propósito de vida, tem Perfeito. um vazio muito grande, não tem motivos para superar uma dor muito grande, não é? Então, Perfeito. perde a esperança, perde tudo. Quando você tem um propósito, então, quando você ouve aí do Japão, ouve nem querendo comparar, mas com o pessoal do Holocausto, a questão até da logoterapia, o Viktor Frankl, eles tinham um propósito. Sim. Né? E isso moveu para que eles tivessem esperança pela vida e superando aquele trauma terrível. Perfeito. Então, uma das coisas que ele fala é que um dos propósitos era ajudar quem estava pior do que eles. Às vezes a gente fala em propósito de vida, as pessoas ali vão pensar em coisas grandes, né? Mas o propósito deles era ajudar as pessoas que estavam pior do que eles. Perfeito. E isso foi uma motivação para que eles pudessem permanecer, superar as suas próprias dores e tentar. Não sei se estou, não conheço em profundidade o conceito do Viktor Frankl, mas um dos entendimentos, lendo um material que eu tive é esse. Então, o propósito de vida. Perfeito. Não sei como que você linka isso com o que você está falando. O último capítulo desse livro eu dedico ao tema propósito e eu exploro aqui, eu trago uma abordagem acerca de todo esse conceito do Viktor Frankl, né, criador da logoterapia. E tem 2 pontos chaves. Isso foi uma coisa que o Viktor Frankl, quando eu conheci de forma mais profunda, foi um grande desafio para mim, porque na medicina, né, a gente tem é muito protocolar e a gente sim tem nós somos treinados para entender o alívio do sintoma, o extirpar da dor, né? Então, quando a gente fala de cura emocional, nós estamos falando de ferramentas de regulação emocional. Por muito tempo eu achei que isso era o suficiente, até eu conhecer esse camarada chamado Viktor Frankl, né? E esse fenômeno cura constitui essas duas asas para decolar esse avião. Por um lado, essa regulação emocional, o alívio sintomático, o desenvolvimento de novas habilidades adaptativas e relacionais, e por outro lado, esse senso de propósito. Né? Ele usa muito uma frase chamada de Nietzsche: quem tem um porquê suporta qualquer como. E uma das formas, então eu concluo, né, o livro A Vida Além da Dor falando sobre propósito, e uma das maneiras de conhecer, encontrar, descobrir esse significado da vida e de propósito, em que o Viktor Frankl sugere, ele vai falar que é superando uma dor, superando a sua dor. E ele diz que nesse processo em que nós superamos a dor, gera-se então o que ele chama esse potencial gerado. Então nós não sabemos do que somos capazes até superarmos as dores que nos afligem. E muitas pessoas acabam descobrindo o seu propósito na superação das suas próprias dores. Aí dá uma explicação, não é, Dr. Braz? Porque nós temos uma geração muito sem propósito. Porque muitas vezes os pais, por amor e até por uma boa intenção, querem aliviar toda a dor, tudo que os filhos possam passar de dificuldade. E essa semana mesmo conversava com os pais, falando que estão vendo angústia, né, na filha. Então, aliviar a dor antes da hora pode impedir também que aquela pessoa amadureça numa certa área que é importante para que ela viva outras dores de forma resiliente no futuro. Só que os pais, precocemente, querem aliviar aquilo
então não proporcionam o desenvolvimento. E não só a paz, mas nós mesmos temos medo da dor, do sofrimento, então a gente foge de tudo. Se você entrar, vivenciar aquilo, você vai ganhar forças para superar coisas maiores que vêm à frente, porque a vida não vai parar nessa experiência, né? Experiências virão. Então, é isso que você está dizendo, que essa superação e essa resiliência, ela vai crescendo à medida que você vai enfrentando e superando a dor, mas para isso precisa permitir viver dor. Perfeito. Se já toma analgésico o tempo inteiro e não permite sentir uma dor, então aí você vai viver a vida de analgésicos, uma vida muito superficial, né? Uma geração superficial, líquida, que não consegue refletir e com isso não... E olha, eles se desmontam por coisas pequenas. Sim. Assustador. Eu sei que você tem filhos pequenos ainda, mas é assustador ver os adolescentes falando em morte, falando em se matar, como eu já tive, se autodestruindo, passando faca no braço, e por coisas pequenas, porque não tiveram a força construída em outros tipos de dor, não é? Não sei se você concorda comigo. Não, perfeito. É um baixo limiar, frustração. O que eu, inclusive, também em palestras eu falo sobre isso, muitos pais procuram, de fato, privar totalmente os filhos dessa experiência da dor, às vezes por culpa, às vezes por terceirização da responsabilidade, mas fazendo aqui um comentário acerca disso, acho que o mais importante, doutor, não é privar os filhos dessa experiência, mas estar com eles, no momento em que isso acontecer, gerando neles esse senso de capacidade, de autonomia emocional, para que eles futuramente, quando passarem por situações semelhantes, eles possam ter essa memória biográfica, né? Entender, eu já passei por isso, meu pai esteve lá comigo, a minha mãe me ajudou, eu sei que isso então não vai me destruir, isso não é o fim, né? Inicialmente, é lógico, a criança não tem condições de passar por isso sozinha. Perfeito, né? E quando ela passa com esse apoio, esse suporte parental, aí ela ganha autonomia, internaliza aquela força, Perfeito. Ela pode superar por si, né? Perfeito. E não depender a vida inteira do pai e da mãe. Perfeito. Mas é muito importante, né, que os pais permitam, que eu vejo que os pais, o filho chega triste em casa, ele já fala, vamos para o shopping, entendeu? Sim. Não quer saber bem, não quer que pense no que aconteceu, seja porque brigou com um amiguinho ou isso ou aquilo. Até não geram a possibilidade da criança mudar de atitude, se arrepender, ter também os procedimentos, às vezes, necessários para ter melhores relacionamentos, não é? Não há nada mais traumatizante do que a ausência dos pais. Esse aqui é o ponto, né? Muitos estudos existem muitos artigos publicados, obras que foram lançadas acerca dos prejuízos da ausência dessa presença. Vale dizer que, quando nós falamos de crianças e essa experiência do trauma, nós estamos falando da perda da capacidade de se regular emocionalmente, né? E essa presença, talvez você que esteja assistindo aqui agora está dizendo, ok, como que meus filhos então não sejam, o que eu faço para que eles não fiquem traumatizados? Eu acho que esse é o desafio, né? De todo pai, de toda mãe, esse é o desejo. É justamente entender que a sua presença ela é poderosa para promover essa regulação emocional e, claro, posteriormente, a sensação de capacidade. Para isso também, Dr. Braz, eu acho que os pais precisam crescer também nessa regulação da sua própria emoção, que é um fator que nós vemos que os pais se desregulam porque os filhos estão desregulados. Perfeito. Às vezes os pais se desregulam mais do que os filhos, Perfeito. Gerando ali um caos naquele Perfeito. ambiente. Aí não gera a segurança que o filho precisa até para se acalmar e para entender que não é o fim do mundo aquilo, Perfeito. Que é triste, que é difícil, mas que não é o fim, né? Então, o que nós vemos também, muitos pais que precisam disso, precisam desenvolver isso em si. Por isso que eu digo, para ser bons pais, nós precisamos crescer, e nós vamos crescendo e os filhos vão crescendo embaixo, né? Eles empurram o crescimento dos pais, Perfeito. Porque são muitas experiências, não sei se isso faz sentido para você. Sim, sim. Na verdade, muitos autores postulam o que eles chamam de trauma transgeracional.
a ausência de regulação emocional dos pais, que repercute nesse apego inseguro dos filhos. Na verdade, não sei se nós temos tempo, mas... Tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho? Tem uma psiquiatra americana, a doutora Rachel Yehuda, ela é uma grande psiquiatra de Nova York, ela é uma judia, ela é uma grande pesquisadora do Hospital Monte Sinai, lá em Nova York. Ela percebeu algo bem interessante. Aproximadamente 30% dos filhos daqueles que sobreviveram ao 11 de setembro desenvolveram um transtorno do estresse pós-traumático sem nunca ter passado por nenhuma catástrofe. E ela, em pesquisa, descobriu algo bem interessante. O óvulo que deu origem à minha pessoa, o óvulo, né, que a minha mãe cedeu para que fosse fecundado e desse origem à minha pessoa, existia na minha mãe quando ela era um feto de 4 meses na barriga da minha avó. Faz sentido essa conta aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Quando o óvulo que me deu origem já existia na minha mãe quando ela era um feto de 4 meses na barriga da minha avó. Então, vale dizer que a semente que me deu origem morou na minha avó. E o que a doutora Rachel Yehuda comenta? O que ela postula? Que os altos níveis de exposição ao estresse e, obviamente, claro, ao cortisol, interferem nessa sensibilidade na captação do cortisol. E se aumenta essa sensibilidade de captação ao cortisol, logo aumenta também... Aumenta a sensibilidade ao estresse. Aumenta os níveis de sensibilidade ao estresse, gerando aí quadros sintomáticos. Mas olha que coisa extraordinária. Eventos que aconteceram com a avó pode repercutir nesse nosso modelo de regulação emocional entre essas terceiras e quartas gerações. Eu acho isso fantástico. Mas quando nós falamos de cura para os traumas emocionais, eu gosto de pensar da seguinte forma: o que esse mundo precisa são de pessoas curadas, de pessoas saudáveis, de pessoas conectadas, né? E eu acredito que para cada pessoa que possa desenvolver, ter uma vida além da dor, o impacto disso é extraordinário, né? Tem o Georges Minois, que é um autor francês. Ele tem um livro dele muito bom que fala a história da solidão, e ele traz um dado bem interessante. Ele diz que se eu me relaciono com uma pessoa depressiva, eu tenho 50% de probabilidade de desenvolver também um quadro depressivo. Então, esse poder de influenciar, de se conectar, nós nos regulamos emocionalmente através dos relacionamentos. Então, eu penso que esse tema ele é fundamental para o nosso conceito de identidade. Como eu disse a princípio, esse é o tema que eu tenho me debruçado, dedicado à minha carreira. E quando eu olho para esse tema, justamente eu não penso apenas no paciente como sendo o resultado final, mas em que aquilo pode repercutir em famílias, em sonhos, em projetos, em possibilidades. Trazendo até a experiência que você contou do transgeracional. Sim. Em gerações posteriores. Claro. E aí que eu vejo que é a bênção que vai também de geração em geração. A gente linka aí com estudos da epigenética. Exato. Hoje, então, a gente vai entendendo que também a minha cura, vai influenciar a minha geração posterior e os outros. Né? Eu corto na minha vida aquela influência que veio traumática, que pode ter vindo transgeracional, que seriam, vamos dizer, biblicamente falando, as maldições que vinham. Até a terceira e quarta geração, o que faz sentido o estudo da doutora Rachel, né, que abarca 3 gerações. Né? Isso, mas também depois a bênção de alguém saudável, curado, que tem uma vida equilibrada, também ter um corpo equilibrado, menos estressado, mais otimista, e que vai gerar também para frente vidas mais saudáveis, não é? Então eu vejo que tanto para o mal a coisa chega em nós, mas existe a possibilidade de a gente usar tudo isso para o bem, o entendimento para o bem, para o desenvolvimento. E esse é o grande sonho meu quando entrei para a educação, para ensinar as crianças, que hoje
Sabemos que tem muitas crianças que vêm de lares disfuncionais, que estão sofrendo e que não tem outro ambiente a não ser a escola, talvez para aprender algo de que elas possam superar. Você sabe que um dia eu estava dando uma palestra para pais numa escola e um dos casais lá estava com um filho de 7 anos. E eu falando para pais, não estava falando para crianças. Ao final do curso, o menino vai e fala para a mãe: mãe, eu preciso fazer esse curso. Ela falou: por quê? A Academia de Super-Heróis, nós chamamos de Academia de Super-Heróis, desenvolver esse poder de autorregulação. Ele falou: não, porque eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Muito bom. Uma criança de 7 anos. Então, Muito as crianças já sentem, em parte, esse caos que as emoções causam e fora de controle para eles, e eles sentem o medo disso. Então, quando a gente fala que é possível regular, é possível não ter emoções, mas saber como agir diante das emoções, as crianças se interessam muitíssimo. E sabe qual que é o conhecimento que eles mais gostam dos que nós damos no nosso curso? Entender sobre o cérebro. Entender o funcionamento do cérebro, as crianças adoram. Então, a gente trabalha isso, né, ludicamente, para que eles entendam que eles podem modificar, né, o que é neuroplasticidade e tudo. Então, a gente acredita nisso. Que bom. Parabéns aí pelo seu trabalho. Acho que nós falamos muitas coisas em comum. Sim. A gente trabalha com... E é muito bom, né? Nós podermos juntar cada vez mais pessoas que fazem esse trabalho e nós podermos divulgar. Então, uma alegria. Eu que agradeço. Obrigado aí por estar conosco e que essa nova perspectiva da sua carreira aí seja muito próspera. Obrigado. Para abençoar muitas vidas. Obrigado, doutora. Quero agradecer também toda a audiência. Espero ser útil. Recomendo essa leitura para você que é pai, que é mãe, ou você que passa por conflitos que às vezes você não se compreende, ou então por situações que às vezes priva você dessa capacidade, dessa possibilidade. Doutora, muito obrigado. Tá? Quero agradecer o convite. A oportunidade de a gente estar aqui, espero ter contribuído. E aí, que você também possa conhecer o nosso trabalho, o Brain2B. Que legal. E conhecer também tudo isso que nós estamos divulgando e vamos trabalhar juntos aí pela saúde mental e emocional do nosso país, né? Vai ser um prazer. Obrigada. Obrigado, gente. Continue aí firme assistindo os nossos episódios, que cada vez nós temos trazido pessoas especialistas e que podem contribuir muito para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Obrigada.